O Pedro aqui já mandou no chat. Deixa eu só já explicar. A gente vai... Assim que der as 4 horas, eu já explico como vai funcionar o formulário e já passo para vocês e já libera lá, tá bom? Só deixa dar as 4 horas o que deu. A gente já tá no YouTube, rapidinho, só deixa um pouquinho o pessoal entrar aqui, aí eu já explico direitinho como vai funcionar, beleza? Bom, então já vamos começar, para também não atrasar muito tempo do professor, que está corrido. Agora eu preciso que vocês preencham um formulário de entrada. Esse QR Code que está aqui do meu lado e o link que eu... Ficou mudo. Vocês me ouvem? Agora sim. Agora sim? Então, vamos começar já, para também não ocupar muito tempo do professor. Então, o link para a presença eu acabei de mandar no chat e ele está disponível nesse QR Code aqui que está na minha tela. Para quem está assistindo a gente no YouTube, o link do portal está na descrição do vídeo. Então, vocês podem acessar agora o portal, vai estar lá o formulário de presença. Se não tiver, a gente já vai colocar, podem ficar tranquilos, a gente vai deixar uns 15, 20 minutos lá. E é isso, ao final da palestra, eu vim de novo, mando o link de novo para vocês, vai estar o QR Code aqui, e aí vocês podem também preencher o formulário de saída. Para computar a presença, vocês precisam preencher esses 2 formulários, ok? Então, professor, brigadão aí pelo workshop, se quiser já pode começar. Ok. Só esclarecendo, que eu vi que tem uma dúvida aí sobre o horário, né? Então, só para ver se não tem alguém por engano aqui, a palestra é aquela como medir o que não dá para medir. E essa questão do horário eu não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Então, vamos dar o início. Eu queria começar aí agradecendo aí a equipe, né, que organizou a semana aí do CCSA, né? A oportunidade de estar falando, porque eu sei que foi até concorrido aí, que tinha bastante oferta de assuntos, né? E também gostei de saber, né, que o pessoal tem interesse por esse tema, né? Então, é um tema que na academia é bastante usado, né? Mas, às vezes, na indústria, na empresa, no serviço, a gente não vê um uso tão maciço, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, então. Ok? Ok, conseguimos ver sim. Foi? Não estou conseguindo tirar esse negócio aqui. Vou colocar em modo de apresentação. Vamos lá. Bom, vamos nós. Então, o que acontece? Não ficou legal essa barra aqui embaixo. Pronto, dei um jeito. Pronto. Então, o tema, né, como medir o que não dá para medir, é o assunto de agora. O link que está aqui em amarelinho foi disponibilizado no chat, vocês podem baixar a apresentação também, né? Vamos lá. Então, motivação, né? Por que esse assunto, né? Então, acho que a primeira coisa é assim, a gente no dia a dia lida com variáveis e eu coloquei como variáveis que são observáveis, no sentido que a gente consegue ver, pegar, tocar, sentir, né? E a gente nem para pensar a respeito, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Também discutir como que a gente mede variáveis que são observáveis, né? E acho que o ponto da apresentação é esse, quer dizer, e o que não dá para medir, né? Ou será que tem como medir, né? Que são os conceitos abstratos, tá? Então, a gente vai ver isso, o que seriam esses conceitos abstratos e como que a gente faz para medir eles, né? Então, vamos lá. Então, variáveis observáveis. Então, aqui, acho que a primeira ponto que eu chamo a atenção é assim, que quando a gente fala de variáveis, são atributos que a gente mede de algo. Então, por exemplo,
a gente costuma, às vezes, dar exemplo em sala de aula, fala assim, vou medir o peso e a altura dos alunos, das pessoas, sei lá. Então, quer dizer, a pessoa em si, né, o que eu estou analisando dela? Nesse exemplo, é a massa em quilo e a altura em metros, por exemplo, ou centímetros, né? Se eu estiver falando, por exemplo, de empresas, eu poderia estar analisando qual a quantidade de funcionário, né, faturamento, tempo de existência. Então, variáveis são as coisas que eu meço, tá? Ou conto, né, contabilizo, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos aí, massa, comprimento, tempo, né, por exemplo, idade em anos, tempo em segundos, o que for, temperatura. Aqui eu coloquei em Kelvin, né, que é a medida padrão aí, mas, sei lá, a gente está acostumado aí com graus Celsius, né? Tensão, corrente elétrica e tal, que são as medidas básicas até da física, né? Tá? E aí, pegando alguns exemplos, como que a gente mede isso, né? Então, por exemplo, quando eu falo de medir massa, vai lá e compra lá 5 quilos de arroz para mim, por exemplo, né? Alguém tem que pesar isso, né? Então, aqui eu coloquei exemplo de balanças até antigas, né? Nem sei se vocês chegaram a ver isso, mas a do lado esquerdo, por exemplo, você tem cada massa dessa tem um peso certo. Então, por exemplo, você pode ter uma massa aqui de 5 quilos, a outra de 2, a outra de 1. Então, cada peso desse equivale a uma quantidade, né? Então, num prato você coloca o produto e no outro você coloca os pezinhos, né? Essa do lado direito aqui é um tipo até antigo, né? Eu já vi isso aqui em feira, o pessoal pesar peixe, por exemplo, né? Então, o cara mexe aqui o pezinho que está do lado direito, né? E pela alavanca e pela posição ele tem a medida do peso, né? Da massa. Aqui também são balanças aí comerciais, né? Essa vermelhinha é bem antiga, da época que eu era criança, né? Hoje em dia o pessoal modernizou e tem a balança digital e tudo com visor digital e assim vai, né? E aqui um outro exemplo, pegando os extremos, né? De coisa um pouco mais moderna. Então, do lado esquerdo você tem a balança analítica, que é para medir aí milésimos de grama, né? Então, você vê a resolução aí, ó, 0,001 grama, né? Você fala, nossa, né? Então é muito preciso. E do lado direito eu tenho uma balança para pesar meia tonelada, né? Então a resolução dela vai de 200 em 200 gramas. Né? Então é só para chamar a atenção, quer dizer, todos esses modelos que eu mostrei são para medir massa, né? E eu tenho precisão de tudo quanto é tipo e capacidade também de tudo quanto é tipo. Na hora que eu falei em comprimento, como é que eu meço comprimento, altura, largura, né? Eu peguei alguns exemplos meio óbvios aqui, né? Então, por exemplo, régua, tem régua de 15 centímetros, 20, 30, né, por exemplo. Né? E a precisão dela é mais ou menos, é para eu fazer um rascunho, um esboço, né? Posso ter também uma fita métrica aí, que o pessoal usa na área de costura, né? Então, geralmente, essa fita tem 1,5 metro de comprimento. Então, ela tem, em geral, né, medida em centímetros, com divisões em milímetros, ou polegada também, né? Do lado esquerdo, aqui embaixo, tem a trena, que geralmente é feita de aço, né? E você tem aí trena para medir, né? Até 3 metros, 5 metros, 8 metros, até 10 metros, né? E do lado direito, aí, para medidas maiores, né? Então, 30, 50 e 100 metros de distância. Então, aqui é uma trena, mas é uma fita de fibra de vidro, né? Então, é interessante. O que a gente tem que ter em mente, né? Você fala, puta merda, se eu quero medir 75 metros, por exemplo, essa trena ela não pode ser que nem uma borracha, né, que estica e encolhe, né? Ela tem que ser precisa, né? Então, tem uma tecnologia aí para fabricar isso, né? E se eu quiser medir coisas com bastante precisão, né? Então, aqui eu peguei alguns exemplos. Então, por exemplo, o paquímetro, que é o do lado esquerdo, ele mede aí até centésimos de milímetro, né? 0,01 milímetro. No meio, é o que a gente chama de micrômetro, né? Ele já é digital. Você vê que ele mede aí 3 casas aí depois da vírgula, né? Então, tem uma precisão aí de milésimo de milímetro, né? E aqui eu esqueci de consertar uma coisa aqui. Na verdade, deixa eu só... Aqui, ó, o paquímetro vai de 0 a 150. Esse daqui, na verdade, ele não consegue medir tudo isso, não. Ele mede só de 0 até 25, que é essa abertura aqui dele, né? O máximo, tá? Então, só para... E aqui é um outro aparelho. Esse aqui eu nem cheguei a conhecer ainda, porque eu trabalhei em indústria, né? Mas, assim, em geral, a gente tem acesso a esse tipo de equipamento, né? Esse daqui já é alta tecnologia, trabalha com laser, né? Então, é para medir coisas super precisas, né? Então, você vê aqui, ó, 0,00001, 10 a menos 5 milímetros, né? E usa laser para medir. Fala, porra, Bido, mas por que você está mostrando esse monte de coisa, né? O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, se eu quero medir peso, comprimento, esse tipo de coisa, eu tenho equipamento
bastante preciso, né, e replicável. Então, por exemplo, se eu sou fabricante de um produto, e, sei lá, eu falei arroz agora há pouco, né? Vamos supor que eu tenho que embalar arroz 5 quilos em cada saco, né? É óbvio que tem uma tolerância. Então, eu falo assim, vamos botar uma tolerância, eu não sei quanto que a indústria trabalha, mas vamos supor que fosse 50 gramas para mais ou para menos, né? Então, todos os sacos que eu embalar tem que estar dentro dessa faixa, né? Então, eu tenho que ter equipamento com precisão suficiente para embalar e não nem colocar arroz a menos e nem a mais, né? Porque a menos eu posso ser processado e a mais eu estou perdendo dinheiro, né? Tá? Então, é só isso. E esse slide aqui era só para chamar a atenção, é o seguinte, que essas medidas, é óbvio que por trás tem um monte de estudo, né? O pessoal da área de física que desenvolveu os padrões de massa, comprimento, e conforme as tecnologias vão avançando, até os padrões em si têm sido aprimorados, tá? Então, eu botei aqui um link, né? Quem quiser saber um pouco mais dessa história, né? Então, clica ali. E tem um Einstein meio triste aí, que eu achei engraçada essa foto, né? Vamos lá. Tá. E aí você fala, pô, mas até agora o cara não falou nada de administração de empresa, né? Que a semana é do CSA, né? Então, falar um pouquinho na área de administração e contabilidade, né? Como é que a gente encaixa essa conversa, né? Então, em administração, a gente tem várias variáveis que podem ser medidas tanto no nível dos indivíduos, das pessoas, como variáveis que a gente pode medir no nível da empresa mesmo, né? Tá? Então, por exemplo, faturamento, né? Eu posso, para cada empresa que eu estou analisando, eu tenho um faturamento anual, por exemplo, ou mensal, o que seja. Então, é coisa que eu consigo contar e contabilizar, né? Quantidade de acidentes, né? Então, é bem comum quando você vai à indústria, às vezes na entrada tem assim, estamos há tantos dias sem acidentes de trabalho, né? Tá? Então, também é uma coisa aí facilmente mensurável, né? Tá? E quantidade de clientes também, né? É possível eu contabilizar isso. Aqui eu coloquei, por exemplo, consumo de diesel, pensando numa transportadora, mas você pode pensar em qualquer tipo de insumo que a empresa use, né? Sei lá, papel, sei lá, internet, energia elétrica, o que for, né? Água, né? Então, são coisas que eu consigo medir, contar, contabilizar, né? Diretamente, né? Acho que esse é o ponto, né? Pessoas contratadas e pessoas demitidas no ano passado, por exemplo, né? Vida útil de um equipamento, de uma máquina. Então, por exemplo, você fala, eu tenho um carro que vai depreciar, sei lá, um exemplo, em 5 anos ou 10 anos, né? Então, também é fácil de eu medir essas coisas. Então, aqui eu queria só dar exemplo de que quando eu falo de variáveis observáveis, é isso que eu estou falando, são coisas que a gente nem para pensar porque é meio óbvio. Você fala, pô, isso aqui eu falo vida útil, você está falando de máquina e equipamento em anos, provavelmente, né? Então, não tem muita discussão, né? Beleza. E agora a gente entra um pouco mais no tema da palestra, né? Bom, o que é essa história de conceitos abstratos, né? Então, o que acontece? Na área de administração de empresa e de contabilidade, a gente lida com muitas variáveis no dia a dia e não tem uma régua para medir elas. Acho que esse é o ponto, né? E tem um mantra aí que, essa eu não sei nem quem que falou, mas assim, se você não consegue medir, provavelmente você não consiga gerenciar ou administrar, né? Tá? Então, a ideia de você conseguir medir os conceitos, né, esses conceitos que vou colocar agora, é interessante, porque eu posso, por exemplo, se eu meço na minha empresa, eu posso me comparar ao longo do tempo. Então, quer dizer, será que eu estou melhorando ou será que eu estou piorando, né? Então, por exemplo, a primeira linha eu coloquei aprendizagem individual e aprendizagem grupal. Quer dizer, será que eu trabalho numa empresa onde as pessoas percebem que elas estão no dia a dia aprendendo alguma coisa? E essas coisas, e isso que elas aprendem, elas reconhecem como sendo alguma coisa importante, né? E a gente pode aprender um monte de porcaria também, né? Então, acho que quando a gente fala aqui de aprendizagem individual e aprendizagem grupal, é o tipo de aprendizagem que acontece no local de trabalho, mas que isso reverte para a empresa de alguma forma, né? Ou como inovação, ou como melhoria, né? Ou, às vezes até como um ambiente melhor para trabalhar, tá? Então, não é obrigatório que isso gere lucro, tá? Mas a pergunta é, bom, eu consigo medir a aprendizagem individual e grupal, né? Então, aqui eu deixei o link, depois quem quiser ir atrás, né, onde tem esses azuizinhos, deixei link para os artigos, então cada um aqui é um artigo diferente, tá? Eu não vou entrar agora, porque o tempo é bem limitado, então eu tenho que tentar focar aqui, senão a gente não avança, mas vamos lá.
mais um tema, dimensões da aprendizagem em organizações, né? Então, isso também é interessante. Você vê, o primeiro tema tem a ver com a aprendizagem que ocorre no nível do indivíduo, né? É você chegar para o cara e perguntar, pô, essa empresa aqui, você está aprendendo alguma coisa? Do ano passado para agora, você percebe que você aprendeu coisas novas, né? Quando a gente fala de aprendizagem no nível de grupo, começa a ficar mais complicado, porque até a gente definir o que é um grupo já é um pouco mais difícil, porque você pode pensar em grupo como sendo o teu departamento de trabalho, por exemplo. Mas você pode trabalhar num departamento onde todo mundo trabalha sozinho. Quer dizer, por exemplo, a equipe de vendas, cada um pode, de repente, cuidar de um setor ou de um tipo de cliente, o que for, e não tem nada de grupal, né? Então, quando a gente fala de grupo, começa a ter metas que são grupais, quer dizer, não adianta o cara sozinho ser o Pelé do time. Se o grupo como um todo não desempenhar, quer dizer, não acontece o resultado grupal, né? E o aprendizagem grupal tem um pouco a ver com como que as pessoas aprendem a interagir entre si, né? E aí, quando você sobe de nível, que vai para a aprendizagem no nível da organização, aí já envolve sistemas, política, procedimento, né? O como que eu pego aquelas coisas que as pessoas aprenderam de um jeito mais ou menos informal e coloco isso dentro da minha estrutura, né? Institucionalizo isso, tá? Continuando, então tem outras dimensões, trabalho significativo, empregabilidade. Esse é um artigo, né, que eu e a professora Silvânia Onça fizemos, né? Então, também tem lá, quer dizer, o que é trabalho significativo para uma pessoa, né? Então, nesse artigo a gente explica o que é e como que mede, né? Tá? Empregabilidade, tá? O clima e comportamentos de aprendizagem grupal, né? Isso também é bem interessante, né? A estratégia de aprendizagem informal, né? Aqui é um artigo também, mas saiu de uma dissertação de mestrado, né? Do Eduardo Shiro. E é bem interessante, porque, assim, às vezes o pessoal vem me perguntar, Bido, o que você trabalha? Eu falo, trabalho com aprendizagem, né, nas empresas e tal. Então é de RH, treinamento? Eu falo, pô, não é, né? A ideia de treinamento RH, que é o mais comum, que todo mundo já ouviu falar, ou já conhece, ou alguma vez na vida vai passar por isso, é aquela coisa bem informal, né? Então, você tem uma avaliação de necessidades, tem um planejamento e tal. Aqui eu estou falando daquela aprendizagem que acontece independente da estrutura da empresa. Então, por exemplo, você está trabalhando num setor, e você tem lá um problema para resolver e você não sabe como resolver aquele problema naquela hora. Então, aqui é meio que, quando eu falo de estratégia de aprendizagem informal, traduzindo no português mais chulo, como é que eu me viro? Acho que esse é o ponto, né? Então, assim, eu não sei resolver um problema, não sei fazer um trabalho, como é que eu me viro agora, nesse momento, né? Então, a demanda caiu aqui no meu colo. Eu não posso esperar o RH, eu não posso esperar um planilha de treinamento, eu tenho que resolver agora. Então, o que eu faço? Em geral, o pessoal vai pedir ajuda para o amigo. Então, essa é uma estratégia de aprendizagem formal. Eu pergunto para o mais velho, para o cara que conhece aquele processo, falo, pô, né, como é que é esse negócio aqui? E vou aprender com ele. A outra forma, se você não quiser ou não tiver, né, um colega de trabalho, é procurar em manual, né? Manual, intranet, internet, procura ajuda em material escrito, né? Isso é uma outra estratégia. Uma terceira seria tentativa e erro, quer dizer, pô, eu não sei fazer esse negócio aqui, vou tentar. Então, meio que ali é óbvio, né, que eu estou falando de um serviço que, por exemplo, não vai causar acidente ou perda de vidas ou perda para a empresa, né? Então, são estratégias. E a reflexão, né? Então, assim, eu posso parar e ficar olhando para aquele problema e falar, pô, deixa eu entender como é que é esse negócio. O que entra, como é que processa, o que sai, onde que travou o negócio. Pega algum exemplo que deu certo. Compara o que deu certo com o teu. Quer dizer, de repente você consegue descobrir o que está dando errado só usando o teu raciocínio, né? Tem outro tipo de estratégia que é o que a gente chama de não reflexão, né? Eu simplesmente olho a pessoa fazer o trabalho e copio, né? Então, é de reprodução, tá? Então, aí, às vezes é até perigoso, né? Porque você copia o que o cara está fazendo, mas na verdade, assim, você está repetindo o que o cara fez, mas você não sabe o porquê de nada, né? Tá? Então, em algum dia pode ser que aconteça algum problema e você não faz a mínima ideia de como consertar isso, né? Os próximos conceitos que aparecem é o uso de controle gerencial, o uso de controle gerencial e inovação. São outras pesquisas que eu tenho feito com os amigos aí da área de contabilidade, né? E é bem interessante, porque você tem, às vezes, o sistema de controle gerencial, toda empresa vai ter algum sistema, mas como a alta administração usa esse sistema é que muda, né? Então, esses dois artigos entram nisso, né? Na definição, o que é controle gerencial e se isso ajuda ou não a inovação na empresa, né? Tá?
E o último é resistência à mudança organizacional, é um artigo que eu fiz aí, entrei de coautor com a professora Veridiana, é a professora da área de produção e operações do Mackenzie, né? E também foi bem interessante, né? Quer dizer, pesquisar resistência à mudança organizacional, né? É um tema que acontece o tempo todo, né? Bom, então aqui, do lado direito, você tem aí eu coloquei como definição conceitual, basicamente é explicar o que é isso. Então, assim, eu estou agora aqui tentando explicar rapidinho, mas, assim, é óbvio, vocês não vão entender tudo que eu estou falando, porque cada conceito desse tem um monte de teoria por trás, tem um monte de pesquisa. Então, você fala assim, eu me interessei por tal assunto, então acho que a primeira coisa é a gente ir atrás da definição. Quer dizer, sei lá, vamos pegar um exemplo. Se você se interessou por aprendizagem no nível de grupo, por exemplo. Então, acho que a primeira pergunta é essa, o que é grupo? O que é aprendizagem no nível de grupo? Né? Então, entender muito bem o que é isso, que é o que a gente chama de definição do conceito, definição conceitual. Né? Então, eu uso palavras para explicar o que é o conceito. Né? E embaixo eu coloquei definição operacional, que é o mote da palestra de hoje. Quer dizer, bom, tudo bem, você vai definir com palavras, mas em algum momento eu vou ter que criar uma reguinha para medir isso. Então, quer dizer, como é que eu crio essa régua, né? Como é que eu consigo medir esses conceitos? Legal. Então, aqui, então, esse slide anterior são artigos publicados em revistas, né? Aqui é um livro, né? Então, eu costumo até fazer bastante propaganda, porque é um livro que ele tem 20 escalas, né? Então, quando a gente fala escala, é para medir um conceito. Então, cada escala mede um conceito, ou às vezes até mais. Então, por exemplo, satisfação no trabalho. Então, vamos supor que você trabalhe, seja o responsável na tua empresa por recursos humanos, ou você quer minimamente avaliar como é que está a satisfação dos funcionários. Tá? Então, tem lá um questionário que mede a satisfação no trabalho. Né? Então, tem lá, nesse livro, né, vai ter a definição conceitual, explicando, né, quando eu falo satisfação no trabalho, o que é isso? Né? Então, sei lá, por exemplo, eu posso ter a satisfação, por acaso, essa daqui é uma que eu lembro, que ela tinha, acho que tem, né, 5 dimensões. Então, por exemplo, satisfação no trabalho em relação aos colegas, satisfação no trabalho em relação à chefia, né, satisfação em relação ao salário, em relação a promoções, em relação ao trabalho em si, né? Então, você vê, são 5 dimensões aí da satisfação no trabalho, né? Porque pode acontecer, por exemplo, de eu estar super satisfeito com um salário e muito insatisfeito com todo o resto, né? Tá? Então, só para ver, né? Então, satisfação no trabalho, apesar de aqui eu ter colocado como um conceito só, ele abre em 5 dimensões aqui, né? O envolvimento com o trabalho, confiança do empregado na organização, comprometimento organizacional, justiça no trabalho, e assim vai, né? Então, é um livro aí de 2008. Esse aqui eu acho que tem na biblioteca do Mackenzie como e-book, né? Aqui é muito parecido, né? A medidas do comportamento, aqui é novas medidas, né? Tem muitos professores que são os mesmos, né? Só que esse livro aqui é 2014, então não é uma segunda edição, é um outro livro, né? Tem 22 escalas, né? Então tem lá assédio moral nas organizações, bem-estar no trabalho, cidadania, conflito, trabalho e família. Então, por exemplo, a gente está agora na época de trabalho home office, né? Então, puta merda, teve muita gente fazendo pesquisa usando essa escala. Porque você fala, pô, que nem agora, eu estou aqui na minha casa, né? Por acaso eu tenho um escritório aqui onde eu consigo ficar separado da minha esposa e do meu filho. Mas, assim, tem gente que às vezes mora em apartamento e, assim, é a esposa trabalhando, o marido trabalhando, o filho, né, fazendo escola também pela internet. Então, assim, acaba criando um conflito aí, no caso até a família trabalha, né? Quer dizer, a dinâmica em casa atrapalhando no serviço. Então, é uma escala que está sendo muito usada por conta aí do home office, né? Engajamento no trabalho, florescimento no trabalho. Então, são 22 escalas nesse livro. Aqui um outro também que vai na mesma linha, ferramentas para diagnóstico, né, de 2015, né, mais 21 escalas. Então, desempenho no trabalho, entrincheiramento, motivação para trabalhar, potência em equipes de trabalho. Esse potências a gente já usou essa escala, né? É muito interessante, porque você fala assim, bom, o que é potência? Um dos itens que eu lembro é mais ou menos assim, quer dizer, eu estou numa equipe, mesmo que tenha um problema que a gente não saiba como resolver, a gente confia um no outro ao ponto de falar assim, não, pode mandar para a gente que a gente dá um jeito, sabe? Aquela de você se sentir seguro na equipe, né? Resiliência, suporte à aprendizagem informal, né? Então,
por exemplo, suporte à aprendizagem informal é um assunto que ele pode relacionar com um monte de outros. Então, por exemplo, na área de arquitetura, eu participei uma vez numa banca de doutorado, onde a professora, né, que estava defendendo a tese, ela usou a mensuração desse tipo de construto para avaliar as interações que aconteciam numa planta de laboratório. Então, eu nunca imaginei isso, né? Então, ela dizia o seguinte, ela falou assim, bom, se você tiver laboratório de pesquisa, onde os corredores são largos, e tiver cafezinho, mesinha, alguma coisa assim, para as pessoas pararem de vez em quando, aumenta a chance das pessoas interagirem. Então, por exemplo, se é um laboratório de pesquisa grande, lá que tem várias áreas, né? Biologia, física, química, você aumenta a chance de pessoas de campos diferentes trocarem ideia, né? Mas você vê, né? É uma coisa que é pensada na hora de construir o prédio, né? Não é depois, né? E ela ainda brincou, ela falou assim, se você trabalha num prédio, o teu amigo trabalha num outro prédio, a chance de você ver esse cara pessoalmente vai para zero, né? Porra, nunca pensei nesse assunto, mas é interessante, né? E, bom, vínculo do trabalhador, bom, de novo, né? Esse livro aí está com 21 escalas. E todos eles têm essa preocupação de definir o que é cada coisa, se tem dimensões ou não, né? E dar uma escalinha. Quando eu falo escala, eu vou mostrar daqui a pouco o questionário para medir cada dimensão, cada construto, né? Tem um outro aqui, que esse aqui é enorme, esse livro tem mais de 1000 páginas, né? Eu não tenho ele, né? Mas eu vi já com um colega, não lembro se tem na biblioteca. Tá meio carinho, né? R$3.000, mas é sobre empreendedorismo, né? Então, tem 212 escalas, é enorme, né? Na área de marketing, esse aqui também o cara, acho que a cada 1 ou 2 anos ele lança uma atualização, né? Então, na área de marketing, né? Então, são várias escalas aí, né? Tem várias, né? Tem mais de 700 escalas, né? E aqui, nesse link, dá para baixar o sumário de onde eu tirei esses assuntos. Eu não tenho o livro, né? Mas dá para a gente ver o que tem lá de conceitos, né? E assim vai. Quer dizer, eu falei então um pouco de exemplo de conceitos que tem em livros, que tem em artigos, e agora disponível na internet. Então, por exemplo, esse site aqui, ó, se você entrar nele, ele vai dar, ó, aqui eu tenho escala de ansiedade, família, saúde, estresse, relação, qualidade de vida, né, e assim vai. Então, é óbvio que tem tema que está puxando mais para psicologia do que para administração de empresa, mas, por exemplo, qualidade de vida é um assunto que interessa para administração de empresa, né? Então, pode ter algum tema aqui, ó, segurança, né, tá? Risco, e assim vai, né? Outro aqui que tem a ver com tomada de decisão, né? Então, tem um link aqui em amarelo, também se entrando vai abrir essa página, tá? E tem aqui, ó, mais de 200 medidas diferentes, né? Então, tudo relacionado à tomada de decisão, tá? Também, ó, Columbia University, né? Bom, então, assim, até esse ponto, o que a gente aí está com uns 20 minutinhos de apresentação, o que eu queria mostrar para vocês, né? Então, acho que a primeira coisa era essa. A gente tem variáveis que são observadas diretamente, né? Como exemplo, eu coloquei lá peso, altura, temperatura. Vindo para a administração, a gente falou de faturamento, acidente, gasto com, sei lá, insumos, diesel, e assim vai, né? Então, são variáveis observadas diretamente, né? Então, a gente, às vezes, nem para pensar sobre elas. Agora, quando eu falei de variáveis abstratas, ou conceitos abstratos, então já começa a ficar uma coisa que você fala, pô, você está meio matemática, né? Quer dizer, eu vou medir satisfação, eu vou medir lá né? Então, eu só queria mostrar isso, que quando eu falo de conceito abstrato, são aqueles que eu exemplifiquei, né? Então, são vários aí que a gente viu agora, né? Assédio, bem-estar, cidadania e tal. Por enquanto, é só isso que eu queria que vocês guardassem, né? E agora a gente vai entrar num exemplo, que, assim, se eu quiser usar escalas que já existem. Então, tudo que eu mostrei até aqui são escalas prontas para medir esses construtos. Então, em geral, assim, quando eu trabalho com alunos de mestrado, principalmente mestrado, o prazo do mestrado é curto. Geralmente, o aluno de mestrado ele tem 1 ano para fazer disciplinas e mais 1 ano para fazer o projeto de pesquisa e a pesquisa em si, né? Então, não dá tempo do cara criar uma escala do zero, né? Então, fala, não, pega uma escala que existe e usa a escala pronta, né? Então, acho que esse é o ponto. E como gestor,
eu acho que é por aí que eu também recomendo. Então, assim, por que eu mostrei aqueles livros? Também foi nesse sentido, né? Então, assim, como gestor, pô, não precisa ficar inventando a roda, né? Aqui, por exemplo, tem um livro, dois, três, e fora os que estão publicados como artigo acadêmico, né? Então, eu posso usar essas escalas prontas, né? Então, como é que eu uso isso, né? O que é uma escala? Eu não mostrei ainda, né? Vamos lá. Tá? Então, aqui, esse é um exemplo que eu uso ele desde o artigo de 2004, mas aliás, de 2005, e eu uso desde 2005, né? Apesar de já existir alguns exemplos que são mais simples, eu prefiro manter esse daqui, que ele é um pouquinho mais complicado, só que ele é real, né? Então, isso aqui, de fato, é uma pesquisa real. No Brasil, ainda tem uma outra pessoa que replica essa pesquisa, né? Tem a ver com medição de satisfação, né, do consumidor. Se você olhar aqui nessas bolinhas, aqui está aqui bem no meio da figura, satisfação do consumidor, né? Então, ficou conhecido como modelo de índice de satisfação do consumidor. Então, por exemplo, a pesquisa feita nos Estados Unidos é o índice de satisfação americano, né? Se for na Europa, tem lá o índice de satisfação do consumidor europeu, né? Mas é o mesmo modelo, o mesmo questionário e tal. Só que na Europa, por exemplo, isso aqui já virou consultoria. Então, assim, o cara aplica isso daqui nas empresas e vende, ganha dinheiro fazendo a pesquisa com os clientes, né? Então, será que o meu cliente está satisfeito? Então, só que aqui, nessa figura, eu estou medindo um monte de outras coisas, né? Então, aqui, quando você olha essa bolinha de satisfação, é o que de fato eu estou interessado. Agora, por que eu incluo essas outras coisas? O que veio antes, a gente chama de antecedente. Então, por exemplo, a imagem da empresa, a expectativa, o valor percebido, a qualidade percebida. E essa setinha representa a influência ou até causalidade. Então, aqui dando a ideia do seguinte, ó, se eu percebo que o produto que eu comprei tem uma alta qualidade, provavelmente eu vou estar satisfeito, né? Então, essa seta é uma relação positiva, por exemplo, né? Valor percebido, você vê que aqui também tem uma seta. Então, qual que é a ideia aqui? Eu comprei, aqui eu pego às vezes o exemplo de comprar caneta, por exemplo. Fui lá na loja, comprei uma caneta Bic por R$ 1, por exemplo. Pô, paguei baratinho. Pô, e além de ser baratinho, pô, a caneta já estou usando faz 6 meses, ela não seca, não borra, não falha. Então, para mim, aquela caneta por R$ 1 tá valendo. Você fala, puta, assim, tá funcionando direitinho. Agora vamos pegar um outro exemplo. Eu comprei uma outra caneta que de repente custou, sei lá, R$ 100. Só que daí a carga estourou na minha camisa. Você fala, pô, paguei R$ 100 numa caneta bonita, tal, não sei o quê, mas não vale nada, porque já estourou a carga, né? Então, tem um pouco a ver. Então, o valor não é diretamente com dinheiro, né? É meio que comparativo em relação à coisa em si que você comprou, né? E a tua expectativa também que está aqui em cima, tá vendo? A expectativa influencia o valor percebido também, tá? Então, aqui do lado esquerdo são os antecedentes da satisfação, e do lado direito são os consequentes. Então, por exemplo, aqui tem lealdade, tá vendo? Então, se o meu cliente está satisfeito, provavelmente ele vai ser leal. E o que quer dizer lealdade, né? A lealdade, basicamente, é o cara recomprar, quer dizer, ele continuar como cliente, ele indicar a minha empresa para os colegas dele, para os familiares, né? E, de repente, se o meu concorrente baixar o preço, esse cliente, ele fica, ele não muda porque o concorrente baixou o preço. Então, esse é um cliente leal, né? Então, esse modelinho que eu estou colocando aqui seria, assim, o ponto é que, de repente, a gente pode chegar com essa história de usar a escala, tá? Isso a gente chama de modelo estrutural. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque não dá tempo, mas, assim, é onde a gente pode chegar, né? Então, vamos lá. Então, aqui, como é que a gente faz? Então, para cada bolinha daquela, você vai ter o que eu estou falando de operacionalização. Então, você vai ter aqui, nesse exemplo, um questionário. Então, por exemplo, eu quero medir a imagem da empresa. Nesse exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas, né? Então, isso daqui, cada perguntinha, não é nem pergunta porque não tem interrogação, né? A gente fala que é uma assertiva, né? Não é uma pergunta, né? Então, eu posso dar uma instrução para o meu respondente no seguinte sentido. Avalie a empresa, sei lá, esse exemplo que eu estou dando para vocês foi de telefonia celular, mas ela foi feita na Europa, né? E é uma pesquisa real. Então, assim, o cara pode falar, bom, pensa na tua operadora de telefonia celular. Beleza, pensei aqui. Na Vivo, TIM, claro, o que for. Pensa nela, beleza. E pensa no último ano de uso do serviço. Beleza, eu estou pensando aqui na Vivo,
ano aí de 2020 para cá, beleza, pensei, legal. Agora vai lá, então responda esses itens, aí tem aqui em vermelhinho, né, responda esses itens numa escala de 1 a 10, né, sendo que 1 é uma opinião negativa a respeito da empresa e 10 é uma opinião muito positiva. Né? Então, vamos lá. Eu quero medir imagem, então tá lá. É uma empresa que a gente pode confiar, né, no que ela diz e faz. Né? Então, se isso for verdade, ou se eu concordar com isso, eu vou dar uma nota 10 ou uma nota alta. Né? Não precisa ser 10, pode ser 8, 9, sei lá. Né? Ou se eu falar, putz, isso daqui não é verdade, né? A empresa pisa na bola direto, tá? Então eu vou dar uma nota baixa. Tá? É uma firma estável, firmemente estabelecida, né? Tem uma contribuição social para a sociedade, está preocupada com os clientes, é inovativa, e assim vai. Né? Então, esse bloco, então, cada linhazinha a gente chama de item, e o bloco, né, que a gente está chamando de escala. Só que aqui eu chamei a atenção, que assim, apesar da gente chamar o conjunto de itens de escala, na verdade tem que lembrar que tem mais duas coisas, que é a instrução que eu dei para o respondente e o formato da resposta, né? Então, isso também é importante. Né? Porque tem pesquisa que vai de 1 a 5, 1 a 7, 1 a 10, 0 a 10, né? Então, quando eu falar escala, basicamente é isso, quer dizer, eu quero medir um conceito que é abstrato, nesse caso a imagem da empresa, eu vou medir a imagem da empresa usando uma escala, tá bom. Que escala é essa? Então, as instruções que eu dei para o respondente, na hora que eu falei, ó, pensa na tua operadora de telefonia celular, na prestação que ela fez no último ano, 2 e 5 itens, e essa instrução aqui, que é o formato da resposta, né, de 1 a 10, tá? Então, isso é a escala. Então, para cada conceito, você vai ver que tem as perguntinhas aqui do lado, tá vendo? E assim vai. Bom, e aí, o que acontece? Isso aqui tem que virar um questionário ou em papel ou no Google Formulário. Então, assim, esse QR Code, ele funciona, é que não vai dar tempo da gente fazer agora. Depois você pode brincar e preencher para ver como é que é. Eu vou entrar, só para poder mostrar para todo mundo. Ó, tanto faz entrar pelo QR Code ou pelo link. Eu vou entrar só para mostrar. Vamos lá. Pronto. Tá aí, ó. Então, esse aqui é exatamente o questionário, eu só passei para o Google Formulário. Então, tem aqui, ó, este levantamento será usado apenas para fins didáticos. Né? Suas respostas serão anônimas e analisadas de modo agregado, com outros respondentes. Não há resposta certa ou errada, por isso, procure responder de modo mais sincero possível, né? Considerando seu relacionamento com a empresa e para serviço de telefonia celular para você. Né? Beleza. E aí tem, ó, posso confiar nela? Então, vamos lá, boto 10, por exemplo. Né? Expectativa em relação à qualidade geral, no momento que você se tornou um fornecedor. A tua expectativa. Então, assim, provavelmente, se você trocou, vamos supor, eu era da TIM, mudei para a Vivo, por exemplo, provavelmente a minha expectativa é que eu estou mandando uma empresa melhor, né? Sei lá, no meu caso, é que assim, eu tinha TIM, mudei para a Vivo, mas mudei porque a sala, eu fico no Mackenzie, não pegava o sinal da TIM, pegava da Vivo. Então, foi bem simples o motivo, né? Então, a minha expectativa era alta, quer dizer, eu estava querendo resolver o problema, né? E assim vai, né? Qualidade do serviço, muito positivo, né? Então, preenche tudo isso daí. Quando você terminar de preencher e enviar, isso aqui vai virar lá no Google Formulário uma planilha Excel. Eu vou abrir aqui um exemplo. Ó. Essa daqui é real. Aqui é o resultado que deu dessa pesquisa, né? Tem 250 pessoas. Então, assim, cada coluna aqui, ó, é uma perguntinha lá do questionário. Então, aqui, imagem 1, cadê lá? Essa aqui, ó, pode confiar no que ela diz e faz. Tá? Então, essa daqui, então, cada item na minha planilha Excel, ela vira uma coluna. Tá? Mas isso aqui eu não fiz nada. Na hora que você faz no Google Formulário, ele já gera nesse formato. E cada linha é uma pessoa que respondeu a pesquisa. Tá? Basicamente é isso. Né? Tá. Então, assim, eu tenho a planilha Excel. Falo, bom, e aí, né? O que eu faço com isso agora? Então, um jeito de usar esses dados é eu agrupar as perguntinhas para gerar o que a gente chama de score fatorial, ou score do construto. Então, por exemplo, eu coloquei score da imagem, simplesmente fazendo a soma e depois dividindo por 5, que é a média, né? Então, a imagem, só para lembrar, ela tem aqui as 5 perguntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu vou fazer? Eu somo todas e divido por 5. Valor percebido só tinha 2 itens.
Então, eu somei o PERV 1 com o PERV 2 e virou 2. Então, o que acontece? A minha planilha, ela pode ter, vamos ver aqui, ó, ela tem, né, ó, ela tem 24 colunas, 24 colunas. Na hora que eu fizer essa história de gerar o score, eu vou ficar com, cadê aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou ter uma planilha com 7 colunas só. Quer dizer, eu baixei de 24 para 7. Tá? E agora, eu vou analisar, eu vou ter uma medida para cada bolinha dessa. Isso que é interessante, que é o que a gente chama de score fatorial. Então, tendo o score, aí a gente pode usar esse score para fazer gráfico. Então, por exemplo, na hora que eu falei, como é que está essa seção da minha empresa? Eu posso fazer um grafiquinho de barra, de pizza, o que eu quiser lá e cruzar. Então, eu posso comparar com o ano passado, posso comparar com o setor, depende do que eu tiver de dado disponível, né? Então, aquele exemplo que eu falei aqui na Europa, o pessoal já usa isso para consultoria, então ele consegue comparar a minha empresa contra o mercado, né? Ele dá consultoria para todo mundo, né? Posso fazer comparação de... aqui eu botei estatística diferencial no sentido de média, regressão, o que eu quiser, né? Correlação. Tá? E aqui eu coloquei um lembrete, ó, antes de fazer essa soma, a gente deveria avaliar, né, a validade e confiabilidade, né, que isso tem a ver com psicometria, né? Para a turma que está fazendo o curso de administração no Mackenzie, no quarto semestre a gente tem uma disciplina que é métodos quantitativos para tomar decisão. E dentro dessa disciplina, a gente tem lá a análise fatorial exploratória que a gente discute esse assunto, né, de validade e confiabilidade. Tá? Mas eu botei aqui outro dia porque não vai dar tempo mesmo, né? E aí vem, e quando a gente não tem a escala pronta, né? Então você fala, eu quero criar uma escala nova para um assunto que me interessa, né? E aqui eu coloquei, quando não temos escalas, ou a gente tem escala, só que a escala é uma porcaria. Isso acontece também, tá? Então aqui eu dei alguns exemplos. Lá, por exemplo, aqui, esse aqui é um artigo onde ele usou o que a gente chama de serve qual, serve perf, para avaliar a qualidade de serviço. E o modelo é sempre esse, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5 dimensões, aspectos tangíveis, confiabilidade. Aqui está em português de Portugal, né? Capacidade de resposta, segurança, empatia e tal. Né? Isso aqui foi aplicado para a indústria de... Oh, meu Deus, como é que chama? De revenda, né? Não é que ele fala que retalho, mas é o... Deu branco aí no Brasil, como é que a gente fala? Seria a revenda mesmo. Tá? E uma outra pesquisa, que também usou o ServiQual, mas aí para serviços educacionais. Né? Tá vendo? Segurança, empatia, presteza, confiabilidade e tal. Então, por que eu coloquei aquela frasezinha o temos e o mais aqui, né? Então, nesse caso, a gente tem a escala ServiQual, ServiPerf, que é bastante usada, né? Bem famosa. Só que, de repente, a gente, como gerentes, essas dimensões estão muito longe de eu tomar uma decisão. Então, por exemplo, se você chega à conclusão que a empatia está baixa, é um serviço educacional. Aí você, como gerente, você vai fazer o quê? Quem que você vai ter que pegar e dar treinamento, ou mandar embora, ou trocar, fazer alguma coisa, né? Porque a empatia deu baixa. Né? Então, assim, é que eu estou tentando chamar a atenção. Às vezes a escala existe, ela até tem uma medida de confiabilidade e validade boa, mas quando você vai transformar isso para uma tomada de decisão gerencial, ela está muito distante. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, aí entra... aqui é um exemplo, né, que eu estou pegando, né, de desenvolvimento de escala, né, usando aí a satisfação como exemplo, né. Então, aqui eu coloquei, ó, a meta, gerar escalas que tenham significado prático para o gestor, né, que ele consiga tomar decisões a partir do resultado, né. Acho que esse é o primeiro ponto, né. Então, a gente pode ter um modo de desenvolvimento de escala que a gente chama de indutivo e um modo dedutivo. Você fala, mas qual a diferença? É que no dedutivo, mais ou menos a gente tem ideia de quais as dimensões que são importantes no meu negócio. Então, você pode falar, Bido, eu estou aqui lidando com, sei lá, um restaurante, por exemplo. Então, você fala assim, bom, então, de repente, você pode falar assim, eu quero que tenha uma dimensão que seja, sei lá, a sensação de higiene, por exemplo. Tá? Independente do que o meu consumidor vai falar, eu, como gestor, acho que isso é importante, eu vou colocar isso. Então, são dimensões que eu defino a priori. Tá? Então, eu vou gerar itens para medir essas dimensões. Tá? Então, por isso que eu estou falando que é dedutivo. Né? Eu criei a dimensão antes. Agora, do lado esquerdo, é quando eu não tenho, eu como gestor, eu não tenho muita ideia ainda de que dimensões que o meu cliente acha importante. Tá? Então, é a situação mais exploratória possível. Né? E é o que eu falei, no quarto semestre a gente tem lá a disciplina que entra
por aqui, né, que é a análise fatorial exploratória. Então, como é que a gente faz? Né? Eu vou adiantar o slide, que essa explicação tem um exemplo que eu acho que está até melhor que aqui. Então, esse exemplo é da professora Viridiana, que eu comentei que ela é da área de produção, de engenharia de produção do Mackenzie, né? E a gente troca bastante ideia, né? Porque ela também usa esse método, também usa, né? Então, aqui é um exemplo, a pesquisa de satisfação no setor público, né? E aqui tem as etapas, né? Que estava no slide anterior, que eu dei uma pulada. Então, aqui tem o que a gente chama de coleta de incidentes críticos. Então, basicamente, assim, se ela está aqui pesquisando, ó, tudo sobre atendimento em unidades básicas de saúde, então, quando a gente fala de incidente crítico, você pode pegar pessoas que estão lá sendo atendidas na UBS e perguntar para elas, me fala 5 coisas boas dessa UBS. Né? Pensa aí, 5 coisas que você acha que tipo, é referência, tá boa. Vai lá e anota. Agora me fala 5 coisas que, tá muito ruim, que precisa ser resolvido. E anota lá. E se você pegar, por exemplo, 20 pessoas, você vai ter 5 coisas boas e 5 ruins de 20 pessoas. Você vai ter 200 itens, né? É item para burro, né? E aí vem a segunda etapa. Então, você vai classificar esses itens e agrupar alguns, porque vai ter muita coisa repetida, né? Definição dos itens. Então, o que acontece? Daqui, vamos supor, você começou aqui com 200 itens, né? Então, você pode ter baixado aqui de 200 para um 80, e depois aqui definição dos itens, baixar mais ainda, para uns 20, por exemplo, né? Aí a aplicação do piloto, que daí é fazer uma coleta de dados, ver se as pessoas entendem o questionário, as perguntas, as palavras e tal. E depois a coleta final, né? E aí entra a história da análise fatorial exploratória, né? E aqui em cima eu coloquei um comentário que, assim, nesse momento da coleta de dados, a gente também pode incluir outros questionários que existam e falar assim, se eu estou medindo satisfação, né? Satisfação, cadê? Atendimento da unidade de saúde, né? Então, a satisfação com o atendimento da unidade de saúde. Eu poderia tentar perguntar alguma outra escala que tenha a ver com a pessoa que está respondendo, para ver se tem correlação ou não. Tá? E, bom, esse artigo, quando terminou a análise, ele conseguiu agrupar... Então, repara, vamos lá, voltar. Começou com 200 itens, foi refinando, e a fatorial ela agrupa os itens em dimensões, ou fatores, né? Então, a primeira dimensão aqui foi disponibilidade, né? Quer dizer, o serviço está disponível, né? Você tem lá, as consultas são fáceis, sempre tem vagas e tal. E o segundo fator foi atendimento, né? Recepção foi atenciosa, o tempo de espera, atendimento, quadro de profissionais é suficiente, assim vai. Né? Então, você fala, bom, agora fica interessante, porque eu botei aqui, qualquer gerente entende o que a gente está falando. Então, assim, se você é um gerente do UBS, o que você tem que tomar muito cuidado? Disponibilidade de atendimento, é isso que as pessoas estão preocupadas. Elas não estão preocupadas se tem estacionamento, se tem alguma outra coisa. Quer dizer, são as duas dimensões principais que eu tenho que focar, né? E uma outra coisa que eu coloquei que é interessante, assim, que isso aqui não serve para pastelaria, escola, academia de ginástica. Então, esse modo de trabalhar é interessante, porque ele te dá um questionário que é customizado, quer dizer, para aquele tipo de serviço específico, né? Então, acho que isso é muito, muito legal, né? E vamos lá. Estou apanhando um pouquinho aqui que o negócio está... E depois, né? Assim, eu estou caminhando já um pouquinho já para o final, né? E de repente dá tempo de responder alguma pergunta. Então, o que acontece? Eu foquei essa apresentação no que a gente chama de variável latente, né? Então, dando a ideia de que são conceitos que existem, um conceito real, existe, quer dizer, meu cliente ele está satisfeito ou não está satisfeito, então é uma coisa real. Só que eu não consigo medir isso diretamente, né? Então, a gente chama a satisfação de variável latente, por exemplo, né? E essa história começou em 1901, um psicólogo que chama Spearman, né? 1904, né? 1901 foi o Pearson que começou um assunto que é paralelo, que é componentes principais, né? Então, 1904 com o Spearman, e o que ele queria medir era a inteligência. Então, se você procurar no Google aí depois, né, fator G, é o tal do fator G do Spearman, que para ele a inteligência era uma coisa real, concreta, só que eu não conseguia medir diretamente, não tem uma régua. Então, ele criou vários testes, né, teste verbal, teste espacial, teste geométrico, teste de matemático, é um conjunto de itens. Então, qual que é a ideia dele? Se nesse conjunto de itens
a pessoa que está sendo avaliada vai mal em todos, provavelmente a medida dela de QI é baixa. E se o cara vai bem em todos, né? Provavelmente o QI dela é mais alto, né? Então, essa é a ideia do Spearman, que foi o foco da aula de hoje. E do lado esquerdo, eu coloquei ali variável emergente, né? Uma lógica diferente, né? E em cima o Rensselaer, que é o autor dessa figura, ele colocou como conceito forjado no sentido de que assim, é um conceito inventado, quer dizer, a gente inventa ele, né? Então, bom, mas como assim a gente inventa, né? Então, por exemplo, na área de economia existe um monte de índice que foi inventado pelos economistas. Então, por exemplo, IDH, o cara coloca lá, vamos pegar renda per capita, mortalidade infantil, escolaridade e tal, faz uma média disso daí, vai dar um índice de desenvolvimento humano, por exemplo. Tá? Então, você vê que a lógica aqui de construção do item, ele não nasce assim da estatística para gerar o item, ele nasce de um jeito mais assim, pensado, né? Até consenso entre os caras que são estudiosos do assunto, né? Aqui um outro que eu fiquei pensando, que também é um pouco assim, é a escola de samba. Então, você vê lá a escola de samba, quando, não lembro se é quarta-feira, que é o dia que eles vão lá dar nota, 9,721, né? Você fala, porra, como é que o cara conseguiu dar essa nota com 3 casas depois da vírgula, né, meu? Eu olho aquilo lá, para mim é tudo 10, eu acho tudo muito bonito, né? Então, mas eles que são especialistas no assunto, o cara percebe quando uma bateria é nota 9 ou quando ela é 9,12, por exemplo, né? Sei lá. Então, assim, como que eu crio o índice, que coisas que eu vou analisar, né? Então, são pessoas que têm que ser especialistas do assunto. Então, eu estou pegando aqui de propósito a escola de samba, porque, por exemplo, se põe eu para ajudar os caras a desenvolver o índice, vai ser uma porcaria, porque eu não conheço nada do assunto, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, por exemplo, na área de economia, a mesma coisa, quer dizer, não adianta você pegar um cara que é bom de estatística para criar um índice que, de repente, você precisaria, na verdade, de caras que começam a parte sociológica, a parte econômica do tema, né? Então, esse é o ponto. E mais material, o que acontece? Eu tenho um canal no YouTube, onde eu costumo disponibilizar material na forma de vídeo. Então, assim, como essa explicação que eu dei hoje, o foco está no nível mais de graduação, né? Apesar de que pode ter gente que está em nível mais avançado. Então, o que eu imagino? Nesse nível que a gente tem que ter o básico. Então, estatística descritiva, comparação de média, correlação, regressão. E a escala, a gente começa a falar de escala na análise fatorial exploratória. Então, acho que assim, não adianta você pular, você falar, vou direto para o fatorial, que é o que me interessa. Se você fizer isso, você até consegue gerar os itens e tal, mas você fala, pô, e aí, o que eu faço? Você fica parado nesse ponto. Então, para você conseguir avançar, precisa da base, né? Acho que esse é o ponto. Então, tem um software que chama R-Commander, né? Tem lá 42 vídeos prontos. Ainda esse ano deve ser um livro que eu escrevi, né? Que usa esses vídeos, tá? Tem o PSPP, que é um clone do SPSS, né? 64 vídeos. Eu fiz esses vídeos por conta da Covid, né? Ano passado, quando trocou, acho que foi em março, que a gente parou de dar aula presencial, eu já estava com a turma em andamento usando o SPSS. Aí o que eu pensei? Putz, né? Eu tenho que achar um software parecido para eu não ter que voltar para o zero, né? Então, é um software assim, que eu acho ele bem feinho, mas ele é clone do SPSS, é de graça e funcionou bem. Então, tem uns vídeos aí para quem se interessar. E tem assunto mais avançado, se tiver alguém da área de mestrado, doutorado ou professor, né, que daí tem Smart PLS, Lavan, e aqui é a análise de condição necessária, que é para resolver aquele modelo estrutural, sabe? Que eu botei, parecia uma rede, né, uma bolinha ligando com a outra. Esse software ele resolve esse tipo de modelo. Né? Oh, meu Deus. Então, tem o link aqui do YouTube, quem quiser copiar, ou tem aqui também o QR Code, né? Tanto faz, vai no mesmo. E material, assim, o que eu recomendo, né? Quem quiser aprofundar um pouco mais no desenvolvimento de escala, então, esse aqui, o Deveres, acho que assim, é um que você tem que ler de capa a capa 2, 3 vezes, porque, assim, ele é simples, só que não é na primeira que a gente entende as coisas. Então, acho que vale a pena, às vezes, você retomar o livro. Eu faço isso de vez em quando, apesar, eu dou aula já faz 16 anos desse assunto. Mas de vez em quando eu pego, dou uma relida no livro, né? E é engraçado, que cada vez que você relê, fala, putz, eu já li isso aqui 3, 4 vezes e agora tô vendo que tem coisa nova lá. E não é, né? Que na época talvez eu não tivesse preparado para entender tudo, né? Esse aqui do Netemeh, Birden e Sharma, esses caras são da área de marketing, né? Então,
como desenvolver escala, né? O exemplo às vezes cai um pouquinho para marketing, mas ele serve para qualquer área. E aqui, apesar de ser da área de psicologia, né, Associação Americana de Psicologia, também o conteúdo interessa para todo mundo que vai se aventurar aí na construção e uso de escala. Então é isso. Também com 5, 6 minutinhos, né? Então eu não sei. Deixa eu parar aqui de compartilhar. E eu volto para a turma aí. Vamos ver se eu consigo. Professor, muito obrigado pela palestra. Foi muito legal. Os comentários aqui no Question and Answer já também são bem positivos. Tem algumas perguntas, mas eu vou pedir, assim, sua permissão, claro. Se a gente poderia encerrar um pouquinho mais cedo, porque já tem palestra agora às 5h30 e aí eu preciso ficar em reunião teste já. Então, desculpa aí o pessoal que mandou as perguntas. Uma outra oportunidade a gente responde. E só agradecer mesmo por você a palestra, foi muito legal, viu? Muito obrigado. Tá legal. Então, muito obrigado a todos aí que ficaram até o final, né? E tem o material, sei lá, dependendo, vocês podem mandar a pergunta também para o meu e-mail, eu costumo responder, tá? Ok, muito obrigado, professor. Pessoal que agora a gente está disponibilizando já os formulários para serem preenchidos de saída. É só vocês pegarem aqui no QR Code que está do meu lado. A gente vai enviar de novo o link para o portal. Já enviamos aqui no chat. Então é só vocês preencherem. E acredito que é isso. No YouTube, para quem está nos vendo, o link para o portal está na descrição do vídeo. Então a gente vai deixar aberto aí, acredito que uns 10, 15 minutos. E qualquer coisa a gente vai ficar um pouquinho aqui para ver se surgiu alguma dúvida. Muito obrigado, então, professor. Legal. Professor, o senhor mandou o e-mail? Se o senhor puder mandar o e-mail aqui no chat, o pessoal consegue tirar as dúvidas com o senhor, vamos lá. Por favor. E se quiser outra forma de contato também, se puder mandar LinkedIn, não sei se o senhor se importa. Eu estou mandando o Yahoo, que acho que é o que eu consulto direto, né? Então acho que fica mais fácil. Ok. Aí, mandei aqui. A gente só vai aguardar. Professor, muito obrigado. O menino já agradeceu, mas eu queria agradecer novamente, em nome aqui da equipe da Semana do CCSA. Espero que todo mundo tenha conseguido entender. É um tema um pouco complexo, mas é muito importante. Eu acho que a didática foi bem boa também. Então, muito obrigado novamente, professor. A gente vai ficar aqui. Caso o senhor não se importe mais em ficar, fique à vontade para sair também. Já encerrou. A gente só vai ficar esperando que o pessoal responda. Muito obrigado. Então, muito obrigado pela ajuda de vocês e bola para frente. Parabéns. Até a próxima. Até mais, tchau. Muito obrigado.